Selecionei aqui uma questão de hipopituitarismo, que é uma questão que tem caído muito ao longo dos últimos anos, essas correlações entre as reposições hormonais de um paciente que precisa fazer múltiplas reposições. Então, foi a questão 47. Em relação ao tratamento do hipopituitarismo e as interrelações entre as diferentes reposições, indique a opção correta. Letra A. Em pacientes com deficiência de ACTH, a redução da diurese associada ao diabetes insípidos após o início do corticoide se deve ao efeito desta reposição na liberação de ADH. Letra B. A reposição de GH em pacientes deficientes de GH pode elevar os níveis de cortisol, por isso o status corticotrófico deve ser reavaliado após o início da reposição de GH. Letra C. A reposição com levotiroxina aumenta a produção de GF1. Por isso, a reposição com GH deve ser reavaliada após o início ou ajuste da dose da levotiroxina. Ou letra D. A reposição com estrógeno oral geralmente aumenta os níveis de GF1, por isso a reposição de GH deve ser reavaliada após o início da reposição estrogênica. Então, a gente comentou bastante isso daqui na aula. Inclusive, tem um artigo super recomendado nos arquivos brasileiros, que é um artigo, acho que de 2019, que fala de todas essas interrelações, que foi elaborada por muitas das pessoas que fazem parte do grupo de neuroendocrinologia da SBEM. Então, vale a pena. E a gente sempre fala isso nas lives e quando a gente faz as revisões para prova de título. Então, se a pessoa nunca ouviu falar disso, não sabe o que é que aumenta, o que é que diminui, então precisa saber. Então, quando a gente faz a reposição de GH, e aí a indicação da reposição, como é que faz a reposição, é outro processo. Mas quando a gente faz a reposição de GH, para o paciente que tem deficiência de GH, a gente faz com GH recombinante humano, e essa reposição, de fato, pode diminuir o cortisol. Isso acontece por quê? Porque essa transformação da cortisona, que é a forma inativa, para o cortisol, que é a formativa, vai se dar lá com a enzima, que essas partes aí de endocrinologia básica, Eric vai falar melhor do que eu. Adoro. Essa transformação ocorre através dessa enzima, hidroxisterol desidrogenase do tipo 1, e essa transformação é inibida com GH exógeno. Ou seja, na hora que eu faço a reposição do GH daquele paciente que precisa da reposição, eu posso diminuir o cortisol sérico circulante. De forma que eu tenho que saber disso, tenho que estar atento que eu posso precisar aumentar a dose de reposição desse paciente. De forma que outra alteração que pode acontecer quando eu repunho o GH é que ele pode diminuir um tiquinho o T4 livre. Por que isso acontece? O T4, para ser transformado em T3, essa transformação perifericamente ocorre pela deiodinase do tipo 1. E essa transformação é muito estimulada pelo GH. E aí, se eu estou dando GH, eu posso estimular essa transformação de T4 em T3, de forma que eu momentaneamente reduza um pouquinho aquele meu T4 livre. Não costuma ser nada que vá ter nenhuma repercussão clínica, não costuma haver necessidade de diminuição da dose, mas se isso cair na prova, é importante saber que pode haver uma diminuição do T4 livre na hora que eu faço o início da reposição do GH. Então, geralmente o que cai na prova mais é essas interrelações, principalmente do GH, e ele pode levar, então, à diminuição do cortisol e à diminuição do T4 livre. Lembrando que isso é um dos detalhes dessa reposição múltipla. A gente sabe que a reposição do cortisol pode desmascarar diabetes insípidos, e isso foi cobrado lá na letra A. A gente sabe que a reposição com levotiroxina pode aumentar discretamente os valores de GF1, só se lembrar dos casos de hipertireoidismo. O hipertireoidismo classicamente aumenta GF1. Estimula a produção hepática de GF1. Então, você até acertaria a questão se lembrasse do hipertireoidismo normal. O GH, como eu já falei, são essas interrelações. E o estradiol por via oral, a gente sabe que diminui também a nível hepático, a produção de GF1. Então, é super importante aquela mulher que você vai precisar fazer a reposição, uma terapia hormonal com estrógeno oral, ela vai reduzir os valores de GF1. De repente, você vai precisar, aí sim, repor GH ou aumentar a dose de reposição do GH. É por isso que, geralmente, a gente dá preferência pelas apresentações transdérmicas, até para diminuir o custo, né? Porque a paciente vai precisar aumentar a dose de GH se fizer o estrógeno via oral. Então, veja, são múltiplas interrelações e o que ele estava querendo saber era justamente o que estava certo aqui. Então, letra A, em pacientes com deficiência de ACTH, ou seja, paciente com insuficiência adrenal central, a redução da diurese associada ao diabetes insípidos após o início do corticoide está errado. É um aumento da diurese associada ao diabetes insípidos. Então,
E pode acontecer isso. Na hora que eu começo a tratar, eu posso desmascarar um diabetes insípidos, mas é um aumento da diurese. Letra B. A reposição de GH em pacientes deficientes de GH pode baixar os níveis de cortisol. Então, esse aqui está errado também. Como eu já falei, por quê? E a letra C, que é a correta, que a reposição com levotiroxina aumenta discretamente a produção de GF1, por isso a reposição de GH deve ser reavaliada após início ou ajuste da dose de levotiroxina. Então, talvez você não soubesse as outras, mas se você se lembrasse de que os hormônios tireoidianos aumentam a produção de GF1, e isso às vezes é uma coisa, inclusive, que a gente usa para diferenciar tireotoxicose de síndrome de resistência aos hormônios tireoidianos, você poderia acertar essa questão sabendo disso, que os hormônios tireoidianos estimulam a produção de GF1 hepático. E, por fim, a reposição com estrógeno oral geralmente reduz os níveis de GF1, então isso aqui está errado também, tá? Então, uma questão prática também, a gente não consegue fazer muito vigilância ativa na vida prática, porque quando a pessoa vê esse resultado já fica completamente estressado, mas nesse caso não poderia fazer. Mas certo? eles tentaram lhe enganar com essa Tentaram, frase. foi. Totalmente Foi. tentando enganar. Aí a famosa Colegas casca de com- banana, né? Isso. Casca de banana. E geralmente, quando tem isso, a vigilância ativa talvez estivesse na letra A. Porque quando ele quer lhe induzir alguma coisa assim, ele bota logo na letra A, né? Pra você, opa, já tô garantindo. Uhum. E não é, tá? Então, lê direitinho. Teve gente que errou porque se confundiu nesse sem plano de clivagem. A pessoa pensou que não tinha contato. Entendi. Mas, na realidade, se não tem plano de clivagem, é porque não tem nada que separe. Isso, clivagem é separado. né? Não tem nada que Não tem separe o nódulo da traqueia, tá? Agora, passando da parte de tireoide, para a gente entrar em uma questão de neuroendocrinologia.